econômica, toda a característica econômica, tá bom? Então, quando nós entramos, né, quando nós entramos nesse contexto, né, quando nós entramos nesse contexto de América Latina, o que nós estamos fazendo? Nós estamos, no primeiro momento, adaptando esse processo e, segundo, mostrando que essa América, ela tem caracterizações. Quando eu coloco para você aqui, ó, a formação desses países, né? Quando eu jogo para você a formação desses países aqui, essas atividades econômicas, esses layouts aí políticos, eu mostro para vocês o seguinte, que todo desenvolvimento, ele só é capaz devido à posição econômica dos países, tá? Devido à formação econômica dos países. E a ALCA não é diferente. Entendeu? Por que a ALCA não é diferente? Porque a ALCA, ela faz todo um compromisso econômico. Ela gera um compromisso econômico entre os Estados Unidos e o país que porventura, vinha adaptar a essa área de livre comércio das Américas. Tá? Então, isso aí é uma base, né? Isso aí, querendo ou não, é uma questão social. E aí, dentro dessa formação, nós vamos estar entendendo o porquê que nós temos essa característica ou não, o porquê que nós temos essa formação econômica ou não, beleza? Então, vamos lá, olha só. O que fizemos dentro dessa América Latina para deixar a balança favorável? Nós tivemos uma exportação em alta, certo? As exportações alcançaram níveis inéditos, certo? De 85 até 2005, 2005 até 2015, beleza? Você vai ver que o crescimento mundial, principalmente na exportação, ele foi bacana dentro da América Latina. Até mesmo porque a América Latina, gente, o que ela produz dentro do setor primário, ela vai exportar, isso aí é fato, tá? O que ela cria de característica dentro desse setor primário, ele faz com que esse processo, ele tenha, né, cara, um maior crescimento. Balança, saldo comercial foi recorde, principalmente na exportação de grãos, certo? Só grãos, Benegão? Não. Nós temos também a questão da mineração, nós temos a questão do extrativismo, petróleo, gás natural, minério de ferro, urânio, entendeu? São todas bases, o carvão mineral também, né? São todas bases importantes para a exportação. Isso fez com que essa América começasse a ter uma reserva financeira bacana, também conhecido como reservas gordas. Né? O que é essa reserva, gente? É como se fosse um fundo de reserva. O que é o fundo de reserva? Suponhamos, você mora num condomínio, certo? E aí você tem que pagar as contas do condomínio, só que você não quer utilizar o fundo de reserva. O fundo de reserva é aquele dinheiro que está garantido para você utilizar se porventura você tiver algum problema financeiro. Você entendeu? Tipo assim, eu tenho uma grana guardada, se um maquinário meu estragar aqui, eu não tenho de onde tirar, eu vou usar o fundo de reserva. Entendeu? Essa é a característica. Só que nós vamos entender o seguinte, olha só. Onde você tem pontos positivos, você vai ter também negativo. Certo? Aqui no primeiro momento, nós estamos colocando uma exportação em alta, uma balança que tem desenvolvimento, certo? Uma reserva. Você vê que dentro da América Latina, gente, eu não estou falando do setor secundário. Essa particularidade aqui é do setor primário, certo? Nós estamos falando do setor primário, beleza? Agora, tem também o que é a base negativa. O que falta consertar? Primeiro, economia ainda fechada, certo? Economia ainda fechada. O que é uma economia fechada? Você vai negociar, mas em contrapartida, você vai fazer uma negociação somente com aqueles países que diretamente ou indiretamente faz parte do seu processo, faz parte da sua formação. Você entendeu? Segundo, dívida pública. Certo? Gente, o que é uma dívida pública? O que vem a ser uma dívida pública? Ah, mas é uma dívida que o Estado adquire e ele paga com dinheiro de impostos. Só que o que acontece? Tem algumas dívidas que é impagável. Você entendeu? Tem algumas dívidas que é impagável. Vou te dar um exemplo. Nós aqui, eu estava agora aqui no segundo ano, antes dessa aula, eu estava com o segundo ano aí do Colégio Delta, e eu estava falando para os meninos o seguinte, nós tivemos o governo do JK, Juscelino Kubitschek, e ele criou um plano extremamente ambicioso, que foi aquele Brasil 50 anos em 5. Extremamente ambicioso, certo?
E dentro dessa ambição dele, o que ele fez? Ele criou, principalmente, né, uma formação econômica, criou afazeres políticos, onde você vai ver que quando acabou o governo dele, nós tínhamos uma dívida aqui que era, assim, extraordinária. Uma dívida violentíssima. Dívida essa que se arrastou e que hoje nós não damos conta de pagar com o norte-americano. É uma dívida impagável. E aí, o que o norte-americano ele faz? Ele começa a receber juros, ele começa a ter facilidade de colocar suas empresas dentro do nosso país, entre outros fatores. Entendeu a linha de raciocínio? Então, querendo ou não, ele fez afazeres econômicos que estava relacionado à proporção, né, à proporção da população. Então, tem uma dívida pública que é o endividamento, ele é básico. E a carga tributária pesada. Gente, carga tributária, impostos. Carga tributária, impostos. Eu já falei isso para vocês o ano passado, mas vou repetir. Você mora num país onde mais se cobra impostos no mundo, tá? Você mora num país onde a cobrança de impostos é assim, absurda, certo? Então, nós temos essa característica, nós temos essa formação, certo? Nós temos essa política econômica. Então, de fato, o que acontece? Eu estou fazendo uma abertura, estou colocando uma característica e, acima de tudo, fazendo com que o processo, né, econômico ele tenha um certo desenvolvimento, beleza? Então, o setor primário nosso, vou voltar, o setor primário nosso, galera, é um setor bastante equilibrado, você entendeu? Esse setor aqui, ó, ele é muito equilibrado. Mas, em contrapartida, devido às dívidas que foram feitas lá atrás, você entendeu? Nós ficamos ainda amarrados, certo? São dívidas que dificilmente nós vamos conseguir pagar, entendeu? Se você perguntar para mim assim, mas deixa eu te perguntar, os Estados Unidos, eles querem receber essa dívida? Gente, dificilmente, né? Por que eu falo para você dificilmente? Porque os Estados Unidos ele tem uma política de manter o país nas mãos dele. Ele tem essa política. É uma política meio grosseira, né, cara? É uma política chata demais. Mas, em contrapartida, é um país que trabalha dessa maneira. É um país que cria dessa forma, tá? Aqui, perdendo espaço na década de 70, o produto interno brasileiro cresceu a uma taxa média superior da América Latina e o movimento inverteu nos anos 90. Deixa eu te falar. Por que o Brasil ele começa a perder espaço para países da América Latina? Porque aumenta a concorrência. É porque o produto brasileiro é ruim? Porque o produto brasileiro é um produto que não presta? Não. É porque aumentou a concorrência. Você entendeu? E a partir do momento que aumenta a concorrência, a partir do momento que desenvolve a concorrência, você entra naquele preceito seguinte: quem paga mais? Quem paga menos? Vou dar um exemplo. Gente, o setor primário nosso é top. O setor primário brasileiro, você compara ele com o chinês, com o norte-americano, entendeu? O nosso setor primário ele é diferenciado. Só que é o seguinte, cara, o que nós produzimos aqui, a Argentina produz também. O que nós produzimos aqui, a Argentina ela tem essa produção, entendeu? E a partir do momento que o chinês ele tem essa, a partir do momento, desculpa, vou voltar. O que nós produzimos aqui, gente, a Argentina ele produz também. A Argentina está no nosso quintal aí. Só que a produção da Argentina, em hortifruti granjeiro, a produção da Argentina cara, assim, é 10 anos pior do que a nossa. Você entendeu? A nossa aqui, ela é diferenciada. Mas o chinês, ele não tem essa formação, ele não tem essa proporção, né, desse desenvolvimento. E aí, cara, o argentino, o que ele faz? Quando você vai vender a nossa produção aqui, certo? Você vende ela pelo preço do produto argentino. Você vende pelo preço do produto argentino. Entendeu a linha de raciocínio? Mas por que o argentino, certo? Ele vende a soja dele, que é pior que a do Brasil, pelo mesmo preço? Porque, gente, quem compra, ele não quer saber se é pior ou se é melhor, não. Você está entendendo? Quem compra, ele chega lá e quer pagar o valor e vida que segue. E para nós não perdermos o parceiro global, o que nós fazemos? Nós pegamos e passamos o valor para frente. Você entendeu? Traduzindo, nós temos um produto melhor, mas vendemos por o mesmo valor de um produto pior. Porque senão os caras eles param de comprar, e se parar de comprar, olha o problema que nós estamos arrumando. Entendeu a linha de raciocínio? Então, não é que a nossa produção é uma produção ruim, não, galera. É que nós, né, cara, entramos na questão de concorrência. É que nem o café. Na época do Getúlio Vargas,
Café nosso aqui, ele era top. Cara, café nosso aqui, bicho, ó, foi a grande chance que nós tivemos de ser grandes. Foi a grande chance. Entendeu? Perdemos essa chance, né? Perdemos dessa chance e, consequentemente, criou vários problemas. E aí, pensa comigo, vamos analisar aqui. Hoje, nós temos um concorrente na questão do café, que é a Colômbia. A Colômbia tem muita plantação de coca e aí por diante, mas, em contrapartida, também tem plantação de café. Só que o café colombiano não tem a mesma qualidade do café brasileiro, mas vendemos ao mesmo preço, porque senão nós perdemos o parceiro global. Tanto que é doido isso, cara. Entendeu? Tanto que é maluco isso. Então, nós começamos a perder espaço. Agora, perder espaço na década de... Gente, 1970... Qual que era o momento político do Brasil em 70? Ditadura militar. 1970, Guerra Fria. Entendeu, linha de raciocínio? Então, traduzindo, nós não estávamos naquela jogada de ser a maior, a oitava maravilha do planeta, não. Certo? Nós tínhamos essa característica, mas essa formação nos mostra o seguinte, que nós temos um crescimento econômico muito forte e, além do crescimento econômico, nós temos política, que faz parte do processo. Beleza? Então, vamos caminhando. Qualquer dúvida aí, vai no chat, galera. Aqui, ó, eu saio dessa questão da América Latina e vamos cair na questão da aposentadoria precoce. A manutenção da aposentadoria por tempo de contribuição, mesmo após a reforma da Previdência, faz com que os brasileiros continuem a se aposentar mais cedo do que na maioria da parte dos países. Entendeu? Olha aí para você ver. É por isso que nós estamos mexendo na nossa reforma, na nossa base tributária, né? Por que nós estamos mexendo? Porque, querendo ou não, nós estamos contrapondo, tá? Nós estamos contrapondo a ideia política, a ideia econômica. E essa formação de contrapor essa ideia econômica nos mostra que, no primeiro momento, nós temos um processo econômico, nós temos uma base econômica, você entendeu? Onde você vai ver que a contribuição ela vai aumentar. Gente, sabe o que nós tínhamos que fazer? Na moral, nós tínhamos que acabar com essa aposentadoria por tempo de trabalho, nós tínhamos que aposentar por idade. Igual acontece em todos os países. Você entendeu? Mas também não precisa sacanear, né? Colocar um homem para aposentar com 70, a mulher com 60. Não precisa disso. Imagina, eu, professor, o tempo todo trabalhando com a cabeça, imagina aposentando com 70 anos. Não dá conta não, velho. Não dá conta não. Já viu o final de vida de professor um tanto que é difícil? Então, o que você tem que fazer? Legal, vamos colocar o homem ali com 64, entendeu? A mulher com 61, tá ótimo. Você tem que arrumar uma maneira de fazer o cálculo para ver até onde a Previdência vai dar conta de pagar. Você dizer o seguinte, entendeu? Até o cara aposentar, até chegar na aposentadoria, uma parcela, né, cara? Uma parcela tem que vir a óbito, certo? Uma parcela tem que vir a óbito. Apesar que a terceira idade, querendo ou não, terceira idade, ela está relacionada com esse processo aqui, ó. Entendeu? Querendo ou não, a terceira idade, ele vai relacionar, entendeu? Com essa dificuldade econômica que tem dentro dos países. Ponto. Firmeza? Então, vamos entender. Se uma parcela vem a óbito, né? E a outra parcela consegue aposentar, se aposentar 60%, a Previdência dá conta de pagar. 60%. Você entendeu? Não precisa ser mais do que isso. Não precisa mais do que essa formação. Beleza? Aí vai entrar na questão de inverter a pirâmide. Lembra da inversão da pirâmide, né? População jovem, adulta e idosa. População jovem diminui, vai diminuir a taxa de natalidade. Consequentemente, com essa diminuição, vai chocar aqui com a população adulta, certo? Vai bater na população adulta. E a população idosa, certo? Que é essa base de terceira idade, tá? Você vai ver que essa população idosa, a tendência dela é ter uma expectativa maior de vida. Então, inverte a pirâmide. Beleza? Faz a inversão da pirâmide. Então, vamos. Os impostos, que é a questão da carga tributária. Como eu falei para vocês, nós moramos num país que mais se paga impostos no mundo. No mundo, velho. Carga tributária das empresas desestimula o investimento. Ela é quase 3 vezes superior à da Europa e quase 5 vezes maior que a do leste europeu. Dá uma olhada para você ver. Leste europeu e Pacífico, México, países de alta renda, Europa, América Latina, Caribe, África subsaariana. Dá uma olhada no Brasil para você ver.
147,9%. Traduzindo, 30%, de 30% a 35% do que você produzir, de 30% a 35% do que você tiver produção, você entendeu? Você vai ver que é para pagar impostos. Sede de impostos, tá? Formação de impostos. Então é muita coisa, gente. É muita coisa, certo? Eu fico pensando aí, esses empresários, microempresários, entendeu? Eu fico analisando a quantidade de impostos que esses caras têm que pagar. Formação de impostos que esses caras precisam pagar. É muito alta, cara. É extremamente alta essa questão dos impostos, certo? Agora, vamos entender o seguinte. Se esses impostos fossem revertidos em benefícios, aí tá tudo certo. Aí eu fico calado. Você entendeu? Mas nós sabemos que isso não vai acontecer no nosso país. Infelizmente, né, nós moramos num país extremamente corrupto, onde nós sabemos, né, que essa corrupção é o ápice que nós temos em questão a essa formação dos impostos. Beleza? Então, quando você paga os impostos que gera, principalmente muita grana, você tem que prestar conta. Galera, quando você mexe com dinheiro de terceiros, você tem por obrigação fazer prestação de conta. Se você não prestar conta, vai dar problema. Beleza? Vai ter problema. Tá? Então vamos. Até então, beleza, né? Vocês não estão me perguntando, vocês não estão me questionando. Vamos lá, galera. Olha para você ver. Flexibilizar as leis trabalhistas para criar mais vagas não é só um desafio na França. O Brasil sofre com o mesmo engessamento. Olha aí para você ver. Indenização, encargos trabalhistas, questão de férias, período de experiência, jornada de trabalho, certo? É toda uma característica isso aí, ó, toda uma base que nós temos, tá bom? Agora, vamos entender o seguinte, quando você fala em país, né, cara, desenvolvido e emergente, porque a França é um país desenvolvido, por mais que passe dificuldade, hoje não deixa de ser um país desenvolvido, tá? O Brasil é um país emergente, que tem, né, cara, nas suas características, a questão dos seus problemas, e dentro dessa formação, né, cara, cria essa abertura econômica, faz essa abertura econômica e social, beleza? Então, você vai ver que dentro, né, dessa Constituição, você tem fatores relevantes que criam essas diferenças nacionais, beleza? Aqui, ó, coloquei para você uma comparação com o Chile. Por que com o Chile? Porque hoje o Chile é o país que mais desenvolve, certo? Dentro da América, dentro da nossa América, tirando o Brasil. Ele tem mais desenvolvimento hoje que a Argentina, do que o México, você entendeu? Só que entende o negócio, olha só, eu não estou aqui para comparar os dois países. Até mesmo porque a população brasileira ela é 4 vezes maior do que a população chilena, tá? Nós não podemos esquecer isso. Tem uma diferença, assim, gigantesca em questão a base populacional. Gente, quando você for fazer uma comparação de país, o que você tem que fazer? Primeiro, vamos ver o contexto econômico. Vamos ver o fato econômico desses países. Quais são as características desse país? Qual que é a formação econômica dos mesmos? É isso que é importante para nós. Entendeu? São essas bases que são importantes. Agora, nós temos que entender o seguinte. Nós estamos dentro de um processo político, estamos dentro de um processo econômico? Claro, velho. Até mesmo porque, quando você fala em crescimento, quando você fala em desenvolvimento, querendo ou não, você está falando em relação econômica, está falando em relação comercial, está falando, né, cara, em políticas econômicas e sociais, beleza? Não vamos esquecer isso aí, tá? Não vamos esquecer. Então, você tem uma formação bem retilínea, uma caracterização bem retilínea, onde todo o processo tem esse desenvolvimento, beleza? Então, isso aqui também é importante para nós. Ó. Venezuela, o que piorou com a chegada do Hugo Chávez? Ou o que melhorou, né? Na verdade, foi uma piora grave, uma piora gigante. Classe média encolheu 57%, número de pobres aumentou 25%, desemprego cresceu de 11% para 16%, metade das indústrias fecharam, os empregos informais aumentaram 45%, inflação subiu de 11% para 17% ao ano, certo? E o investimento caiu pela metade, dívida pública dobrou. Mas por que os países eles começam a correr, né, da Venezuela? Por que os países começam a vazar da Venezuela? Simples, galera. Isso é simples, entendeu? Isso é tranquilo de explicar para vocês. Devido, tá?
a política do Hugo Chávez é uma política socialista. Hugo Chávez ele falava que se a Venezuela não fosse socialista, ela não teria uma pátria perpétua, entendeu? Então, todo país ele tem um processo, né? Todo país ele tem uma característica que é bem retilínea, que tem uma formação econômica. E vou contar mais para vocês. Quando você fala, né, em desenvolvimento social, quando você fala, né, em política econômica, você cita principalmente, né, a política. Você cita, né, a formação econômica. Então vamos lembrar um negócio. Vamos lembrar um negócio. Não adianta você buscar uma política econômica sem antes, né, entender qual que é o processo. É por isso que eu passei isso aqui para vocês. Esse que eu passei aqui, né, cara, investimento, China, pouco crescimento, muita contribuição, isso aí, vou deixar para vocês fazer uma lida nessa parada, beleza? Até mesmo porque você tem aí todos esses slides estão aí para vocês, entendeu? E aí você vai pegar e fazer uma visão nisso aí para mim. Olha só, galera, para nós finalizarmos, vai ter um simulado de vocês aí, um simulado diagnóstico, o conteúdo, frente B, demografia, tá? Apostila 1, firmeza? Eu já até mandei para a coordenação, não sei se chegou até vocês aí e tal, mas é isso aqui que eu estou trabalhando, tá? Questão populacional. Se eu quiser surfar dentro da América Latina, eu posso surfar, tranquilo, sem dor de cabeça, sem depressão, mas nós vamos trabalhar mais essa questão, tá, social, essa questão econômica, para ficar tudo certo. Firmeza, galera? Você quer perguntar alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida? Queres falar algo? Queres citar algo? Tranquilo? Então é o seguinte, meus amigos. Vou disponibilizar para os senhores aqui. Tudo bonitão, tudo show. Beleza, galera. Beijão geral no coração de vocês. Fica na paz aí, fica tranquilo. Mantenha as normas da OMS, certo? Que rapidamente, aí, num curto espaço de tempo, nós vamos nos encontrar e vamos ter nossa vida de volta. Falou? Tamo junto até depois do final, galera. Um beijão. Tchau.